Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui um pedacinho do material de aula para vocês, falando um pouquinho sobre processos isentrópicos e chegando até as eficiências isentrópicas de turbinas e compressores. Isso é uma parte importante para termodinâmica 2, termodinâmica 1 e termodinâmica 2, que a gente começa a falar sobre processos ideais, né, que poderiam acontecer, tanto para compressão, para expansão, como que isso vai interferir depois na parte de ciclos. É muito importante para a parte de ciclos, quando a gente começa a analisar ciclos reais. Bom, processo isentrópico, para começar, a gente tem que falar o que é um processo isentrópico. O processo isentrópico é aquele processo que ocorre a uma entropia que não varia entre o estado 1 e 2. Se passou de um estado 1 para o estado 2, você não vai ter variação, como está mostrado aqui nessa figura. Então você acaba tendo um processo em que a sua variação de entropia é igual a zero. Nesse processo aqui, você caracteriza, né, igual a gente tem o processo isotérmico, manter a temperatura é a mesma, processo isobárico não tem variação de pressão, processo isocórico não tem variação de volume, e processo isentrópico não tem variação de entropia. Quando a gente entra com esse dado aqui naquelas formulações que a gente tinha para gases ideais, o que a gente considera aqui, né? Esse zero ele surge do fato que você tem um ΔS igual a zero, e aqui no caso você tem toda aquela formulação que a gente tem para que parte lá das equações TdS para a gente identificar a variação de entropia dado uma temperatura inicial e final, uma pressão inicial e final, com os dados também que a gente sabe da substância. A gente consegue encontrar essa formulação, mas agora o ΔS é igual a zero, então esse lado esquerdo da equação vai igual a zero. A gente pode rearranjar essa equação aqui para achar uma expressão que nos apresente a razão de pressão em 2 e pressão em 1, a partir de dados que a gente tem de temperatura. Isso aqui que a gente está vendo, no primeiro bloco aqui do lado direito, a gente está vendo isso aqui, ó. A gente está vendo uma formulação que é apresentada aqui no numerador e no denominador. Ambas são dependentes apenas da temperatura. A parte de cima é dependente da temperatura em 2, a parte de baixo é dependente da temperatura em 1. E a gente tem essa formulação aqui final, então elas são uma função, basicamente uma função da temperatura em 2. Essa razão de pressão 2 e pressão em 1, na realidade é uma função de algo na temperatura em 2 e algo na temperatura em 1, que a gente chama de pressão relativa. Esses dados aqui a gente consegue encontrar em tabelas de gases ideais. A gente pode fazer a mesma coisa para volumes específicos, né? A gente usa a equação do gás ideal, a gente sabe bem qual que é aquela equação que é o PV igual a RT. Eu vou anotar aqui e a gente vai simplesmente isolar o V, a gente fica com V é igual a RT sobre P e substitui essa definição aqui dentro dessa razão de volumes específicos. A gente vai simplificando, a gente acaba saindo aí numa hora com uma razão de pressões, vai dar uma razão de pressão invertida, P1 sobre P2, e a gente entende que no final de tudo também é meio que continua sendo, né, uma função somente da temperatura. Esse lado aqui dependente só da temperatura, o lado de baixo, que é o denominador, só também dependente da temperatura. Então a gente pode chamar isso tudo de uma função da temperatura, a gente chama de volume específico relativo, ou seja, a razão de volumes específicos é igual à razão de volumes específicos relativos. E para que isso serve, esses valores, essas funções? Elas servem porque quando a gente está trabalhando com gases ideais, a gente tem valores de coeficiente de calor específico a pressão constante, calor específico a volume constante que variam com a temperatura. A gente tem entalpia também, vai ser uma função clara aí da temperatura. Então a gente começa a ter essa entalpia, energia específica, energia interna específica e o S0 são todos valores dependentes de temperatura que são tabelados. Então a gente pode ir na tabela de gases ideais e achar os valores de PR e VR dependente somente da temperatura. Então, se a gente tiver um caso, por exemplo, que a gente tem, vou tirar um exemplo aqui agora da cabeça, né? Vamos supor que você tem lá um caso, que você tem aqui um compressor, está passando um ar aqui agora, ele entra dentro de um compressor, ele sai aqui agora, e você sabe, sei lá, a pressão e a temperatura no estado 1, você sabe. Você sabe só a pressão em 2. Como é que você vai achar qualquer temperatura em 2? Como é que você acha qualquer propriedade de temperatura em 2? A partir dos dados que você tem de pressão e temperatura em 1, você consegue, por exemplo, definir a entalpia em 1. Aí você vai conseguir definir, por exemplo, ajudar a definir qual é o trabalho que você precisa para movimentar esse compressor. Mas no estado 2 eu não tenho tudo definido. O que eu tenho definido é só a pressão em 2. Só que se eu faço essa análise para um sistema que eu considero que é isentrópico, eu falo que está passando um gás ideal, esse compressor é um compressor, está passando por um processo isentrópico, o que eu vou ter nesse caso? Eu vou ter o seguinte, eu vou até eliminar aqui a minha webcam, que deu uma travada. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a minha pressão em 2 dividido pela pressão em 1 ela é igual a PR2 sobre PR1. E nesse estado aqui eu posso usar a informação
de que eu sei a minha PR1 dependente só da temperatura, eu posso isolar para encontrar o meu PR2 igual a P2 sobre P1 vezes PR1. E de que isso equivale? Porque eu tenho isso aqui, PR1 é dependente só da temperatura e P2 sobre P1 são conhecidos, eu posso ter dados de informações sobre isso, e aí eu consigo encontrar o meu PR2 a partir de um PR2 que eu encontro, por exemplo, vamos supor, eu encontrei aqui agora o PR2 é 0,3987. Eu consigo ir lá encontrar então qual é a minha entalpia para esse PR2 e aí eu consigo resolver, saber qual é o trabalho necessário para o meu compressor isentrópico. Para gases perfeitos, as minhas equações simplificam ainda mais, porque eu tenho o CP e o CV constantes, eu posso usar essas formulações aqui que partem também das equações TDS, considerando que eu estou num processo isentrópico. Eu tenho todas as definições que são conhecidas, né, para relações de calores específicos e também como você representa os calores específicos em função apenas da razão de calores específicos, que é o K, e o R, que é uma substância de uma constante específica de cada gás que está sendo trabalhado, né, que é o R da constante universal dividido pela massa molar daquela substância. A gente pode substituir isso aqui nas equações isentrópicas que são dadas aqui em cima. Eu vou simplesmente pegar esses dados aqui, vou substituir aqui em cima, e aí eu vou obter o que? Eu vou obter essas expressões que estão aqui embaixo, que eu consigo, simplificando elas, né, tiro o exponencial dos dois lados, eu consigo acabar saindo aqui uma expressão pela razão de temperaturas é dada pela razão de pressões, considerando esse expoente aqui de K-1 sobre K. A razão de temperaturas também pode ser dada uma relação muito simples para se encontrar em função somente da razão de volumes e o K. Você encontra também essa expressão e você pode também encontrar uma expressão intermediária, que não está dada ali diretamente, mas você pode simplificar essas duas aqui e achar uma razão de pressões, você acha uma razão de volumes em função somente de K, beleza? Vou pausar esse vídeo aqui e vou, em breve, a partir do que a gente já sabe agora a parte de processos isentrópicos, a gente vai partir para a parte de eficiências isentrópicas.